Vamos dar continuidade, então, à nossa aula sobre transtorno de estresse pós-traumático. Vamos entrar agora nas intervenções possíveis no TEPT, certo? Bom, para a gente pensar nas intervenções, a gente tem que pensar em que tempo nós estamos avaliando o paciente, tá? Em que momento a gente está vendo ele? Momento dentro da história da doença. Então, existem 3 momentos que nós temos que considerar que são momentos que envolvem intervenções variadas, certo? O momento do trauma, o peritrauma, né? Logo depois do trauma, existe a reação aguda ao estresse, que cursa com uma série de sintomas parecidos com esse que eu falei, de TEPT, tá? Só que é uma reação natural, não é uma doença, não é um transtorno, certo? Então, é algo esperado, que pode acontecer ali até no máximo 72 horas, 48, 72 horas depois do trauma, tá? Esse é um momento. O outro momento é de 72 horas até um mês, que é, se a pessoa tem esses sintomas, né, a gente chama de transtorno de estresse agudo. O TE, o transtorno de estresse agudo, tem algumas pequenas diferenças, assim, nos critérios diagnósticos com relação ao TEPT, mas, em suma, é basicamente a mesma coisa, tá? Que acontece dentro de um período limitado, porque algumas pessoas desenvolvem, ficam com isso, né? Tem o trauma, tem a reação aguda e continuam por mais uma semana, 2 e vão reduzindo e melhoram, tá? Embora quem desenvolva o TEA tenha tem uma grande chance de desenvolver TEPT, ou seja, depois de um mês, continua com sintomas ou até vai agravando, tá? Então, conforme o TEPT vai se consolidando, o indivíduo vai tendo mais aqueles sintomas depressivos, aqueles sintomas de alterações negativas nas cognições e no humor. Isso é algo mais do TEPT e não tanto do transtorno de estresse agudo. Tá? Bom, na reação aguda ao estresse, então, esses sintomas eu já tinha falado, são basicamente os mesmos, mas são sintomas agudos, então aqui não dá tempo ainda de criar crenças negativas a respeito de si mesmo, tá? Embora a culpabilização pode acontecer aqui, inclusive até o risco de agressão, né, com relação a outros indivíduos, ou risco de autoagressão por uma autoculpa, né, decorrente do evento traumático. Ok, o que se faz? Na reação aguda ao estresse, o que é mais recomendável, né, é fazer os primeiros cuidados psicológicos, certo? Aqui não entram intervenções farmacológicas, pelo menos ainda, tá? Não, é muito mais o que não fazer nesse momento, tá? Do que o que fazer medicamente aqui, tá? Claro que há situações de maior gravidade, que depois eu vou comentar, mas se não exige, não tem nenhuma condição que exija uma intervenção imediata por questão de risco, o que a gente tem que fazer aqui é procurar confortar o paciente, né? Confortar no sentido proporcionar que esse paciente, né, tenha segurança, conforto, que ele possa ter contato com a família dele, tá? Que é mais conter essa emoção, mas conter assim, nesse sentido, né? No sentido de fornecer um ambiente necessário para a pessoa se acalmar, descansar, conseguir processar aquilo que está acontecendo, tá? Não confundam o que eu falei de confortar, não é ir lá consolar o indivíduo. Isso é uma coisa que nós não devemos fazer, certo? Ir lá, não, vai passar, vai ficar tudo bem, não foi tão grave assim, tem pessoas que passam por coisas muito piores, não, nada disso, certo? Não, o papel do terapeuta, o papel do médico, do enfermeiro, da pessoa que vai abordar aqui esse sobrevivente, esse indivíduo traumatizado, tem que ter um posicionamento neutro, não vai fazer um julgamento pessoal. Claro que é algo que a gente tem que se monitorar, porque a gente se identifica com as situações, né? Muitas vezes a gente vê que poderia ter acontecido com a gente, mas a gente segura a onda. A gente não tem que emitir a nossa opinião,
né, dizer o que a gente faria nesse momento, tá? Aconselhar nesse sentido. Não. A gente precisa contatar, fazer o contato com esse indivíduo, conversar, permitir que essa pessoa tenha espaço para ser ouvida, tá? Não precisa aqui fazer um grande interrogatório sobre o que aconteceu, certo? Normalmente a gente já sabe por alguém, polícia, alguém, né? O cuidado médico aqui, ele tem que focar mais nos sintomas, no presente, nas situações médicas, tá? Então, não se deve fazer o debriefing, chamado debriefing de uma sessão, que é justamente isso, fazer um interrogatório intenso de tudo que aconteceu, achando que o pessoal, ao expor, recontar aquelas coisas ali, né, ela vai ficar melhor. Alguns pioram com isso, tá? E lembrem que uma situação traumática, né, a pessoa não vai contar só para o médico, vai contar para alguém curioso, que vai perguntar o que aconteceu, vai contar para a polícia, vai contar para o juiz, vai contar para um monte de gente, tá? Então, isso é um cuidado de não retraumatizar esse indivíduo. Isso pode ser muito delicado. Vejam uma situação, pense numa situação caótica. Nós estamos vivendo a Covid, mas, sei lá, pense num desastre natural, que seja. Aconteceu um desastre natural, várias pessoas são abordadas num campo, num hospital, tá? Aí vem o doutor que está de plantão, da 1 às 5, ele vai lá e pergunta, e aí, o que aconteceu? Daí a pessoa conta tudo de novo, né? Conta tudo o que aconteceu. Aí troca o plantão, vem a outra pessoa, daí pergunta, e aí, o que aconteceu? Aí a pessoa conta tudo de novo. Aí daí a pouco vem, né, um outro profissional, vem um aluno, vem alguém e pergunta o que aconteceu. Olha, esse cuidado tem que ser tido, por exemplo, no centro obstétrico, situações que abordam violência sexual. Uma vez, vocês tem que considerar assim, ó, a gente tem certas informações que são importantes a gente saber, porque vão mudar a nossa conduta, tá? E isso a gente precisa, vou informar a polícia, enfim, tem certas coisas que sim. Bom, mas se pode ser feito o relato para polícia, para o médico, para o enfermeiro, sei lá para quem, que precise dessa informação, se der para ser num único momento, que todo mundo, que essa informação possa ser passada para as pessoas, né, melhor. Bom, mas também não estou dizendo que vamos colocar todo mundo numa mesma sala e fazer a pessoa contar. Não. Nesse caso, o que pode ser feito? Pode ser uma pessoa da equipe que tem uma habilidade maior de escuta, que consegue tolerar mais esses conteúdos traumáticos. Pode ser aquela pessoa, a pessoa que fica responsável de colher o relato desse paciente, dessa paciente. E aí, né, se conta uma vez para essa pessoa. Depois, essa pessoa que vai repassar as informações para a equipe ou para quem precisar, tá? São várias coisas, isso precisa ser pensado em equipe, né? O que se faz, assim, particularmente em situações coletivas, mas em situações individuais também precisa ser levado em consideração, tá? E mais ainda nos primeiros cuidados psicológicos aqui, tem momentos que a gente precisa fazer uma assistência prática, particularmente em desastres, ou seja, organizar como que essa pessoa vai contatar os seus familiares, às vezes perdeu dinheiro, perdeu o celular, não tem mais nada, e tem que contatar alguém, uma mãe, um irmão, alguém que precisa saber o que aconteceu, tá? Então, são coisas práticas, providenciar que essa pessoa tenha condição de ir no banco sacar o dinheiro, né, para pagar até o funeral que for, tá? São uma série de coisas, assim, que o indivíduo abalado, às vezes ele não consegue pensar direito no que ele tem que fazer. E aí, não que o médico vá ter que fazer isso, mas em termos de equipe, numa equipe organizada, né, alguém pode ajudar em termos mais práticos. Às vezes a gente precisa dizer mesmo o que tem que ser feito, e quando a pessoa está muito desestabilizada, desorganizada, alguém tem que organizar as coisas práticas que precisam ser feitas. Se precisar, tem que ser a gente, tá? Deve-se evitar, lembrem bem disso, deve-se evitar o uso de benzodiazepínico nas primeiras horas após o trauma. Uma série de estudos mostra que o uso do benzo, nesse primeiro momento, pode piorar a situação.
tá? A desencadear o TEPT, né? Contribuir, né, para o TEPT, certo? Ele não previne de nada e pode também, inclusive, desencadear daí sim, né, uma dependência química, tá? Então é contraindicado o uso de benzodiazepina. Preferencialmente, nas primeiras horas do trauma, não se dá nada. Só se deixa a pessoa acalmar naturalmente. Ela vai chorar, ela vai se sentir mal, né? A gente tem que possibilitar que ela tenha o suporte emocional das pessoas necessárias, né, para ela. E aí ela vai acalmando, tá? Bom, pode ser que mais adiante surjam outras possibilidades de tratamento, tá? Bom, nós temos um algoritmo, tá, que foi publicado um livro decorrente foi o livro de protocolos da Boate Kiss, né? Tem umas orientações aqui, tá? Eu só chamo a atenção para vocês que, além disso tudo que eu falei, é preciso considerar sempre, tá, a questão dos riscos. Primeiro, no período agudo do trauma, primeiro a questão dos riscos clínicos, cirúrgicos, tá? Sinais vitais, essa é a prioridade, tá? Não tem risco, bom, aí tem que avaliar os riscos psiquiátricos. Se tem risco de agressão ou de suicídio, pode ser uma pessoa que não faria coisas assim, mas naquele momento ela se desestabiliza, né? Tem essa reação aguda de estresse e talvez ela possa ter algum risco. Aí indica uma avaliação psiquiátrica num serviço adequado, considerando até a possibilidade de internação, se for o caso, ou uso de uma medicação daí sedativa, tá? Que, de preferência, algo que não seja benzodiazepina, tá? Algum antipsicótico, alguma coisa assim que vai ser usado em situações extremas. Bom, agora no transtorno de estresse agudo, o TEA não tem lá tantos estudos, né? O TEPT tem muito mais, assim. Então, essas orientações eu coloco aqui, são do guideline do Veteran Affairs de 2010, mas tem um guideline bem mais novo deles, 2017, se eu não me engano, que não mudou muito as coisas aqui, tá? Então, assim, ó, psicoeducação, que é orientar o que pode acontecer, o que é normal, o que é esperado, o que não é esperado, né? Dentro do TEA, quais são esses sintomas, limites aí que a gente vai pedir para a pessoa retornar a uma avaliação depois de um tempo X, entre 1 mês e 3 meses, certo? Vamos dizer, não é TEA, mas é subclínico. Então, retorna com um especialista depois de um tempo, porque pode ser que mais adiante faça o teste, tá? O que mais tem evidência de eficácia é terapia cognitivo-comportamental focada no trauma breve, que é breve ou ultra breve de 4 a 5 sessões. Não é qualquer TCC, é focada no trauma. Mesmo dentro das abordagens de TCC, tem que ter o foco no trauma. As intervenções sem foco no trauma não tem lá tanta evidência de eficácia mesmo dentro da TCC, tá? Não se faz psicoterapia com indivíduos assintomáticos, certo? É contraindicado. Pode ser feito grupo de orientação, mas não grupos para todo mundo ir lá e contar o que aconteceu, não sei o que. Não, não é isso. É grupo para orientar. Grupos de psicoeducação, mostrar o que tá, aconteceu, a gente já sabe o que aconteceu, né? Então vamos pensar no hoje. Como é que nós estamos, como é que vocês estão, daqui para frente, né? O que nós podemos mudar, e tal. Né? Grupos de orientação, de psicoeducação, assim, isso pode, tá? E aí, nesses grupos, pode ser orientado sobre técnicas de relaxamento, de respiração, particularmente dentro da TCC, se orienta uma série de técnicas assim, certo? Várias técnicas de respiração que ajudam a aliviar a ansiedade e de relaxamento também. Bom, pulei meu slide aqui. Volta. Aqui. E farmacoterapia? E aí? Trata ou não trata? Depende.
em geral, não se dá nada também no TET, não tem nenhum tratamento preconizado farmacologicamente para o TET, para o TEA, desculpa, o TEA, ou seja, no primeiro mês, mesmo que tenha o diagnóstico de TEA, trata com remédio ou não. Muitas vezes, né, o profissional se vê impelido, né, a medicar. Não está indicado, até hoje, pelo menos, tá? Mas há situações que é preciso. Quando? Quando a pessoa tem muita insônia, quando a pessoa tem dor associada, porque pode ter tido uma lesão física, né? Quando ela tem muita irritabilidade, muita raiva e agitação, aí sim. Mas o que se dá? Se dá algum sedativo ou um estabilizador do humor, tá? Na verdade, antipsicóticos com efeito na estabilização do humor, né? Estabilizadores do humor nesse período aí, como o lítio, anticonvulsivantes não estão indicados no TEA, tá? Aqui entrariam antipsicóticos de segunda geração, zolpidem, por exemplo, trazodona, isso para insônia, tá? Mas antidepressivo, ainda não. A gente não sabe, pode ser que a pessoa melhore depois de um tempo. Não tem nada que nos diga que dar antidepressivo nessa fase vai prevenir que ela vá ter o TET, tá? E aí, e se ela melhora, mas a gente não sabe se ela melhorou, porque ia melhorar de qualquer forma se for por causa do antidepressivo, só que agora ela já está tomando antidepressivo e vai ter que continuar tomando por quanto tempo? Não sabemos. Talvez o bom senso, né, seria o bom senso, pegando com base depressão e outras coisas, seria no mínimo 6 meses, um ano, e a pessoa precisa? Não sabemos. Então, não precisa ser afoito. O mais importante é terapia, é conversa, avaliação, monitoramento, tá? Então, aqui agora a gente está falando já depois de 30 dias, depois que já passou aquele período inicial do trauma. E aí, gente? Aí que, claro, que a avaliação do risco psiquiátrico, isso se faz em toda a consulta, faz parte do exame de estado mental, né? Mas aí a gente vai avaliar bem esse paciente com calma e tudo mais, né? Estabelecer diagnóstico, ver se tem exposição continuada, tá? Isso é super importante, que outros fatores estressantes ou traumáticos estão acontecendo que a gente pode remover do ambiente, tá? Isso a gente pode considerar. Mas vamos dizer que esse indivíduo, então, não tenha TET. Tá, mas ele pode ter depressão, pode ter um transtorno do pânico, piorou. Bom, avalia outras coisas, né? Como não tem transtornos mentais. E aí, manda embora, tchau e graças. Não. Não. Monitoramento, se orienta, faz uma psicoeducação. Passou por evento traumático, tem que, no mínimo, dizer o que pode acontecer em termos de sintomas de alerta para pensar que pode desenvolver um TET, que é uma condição que necessita de tratamento. A pessoa começa a ter pesadelo, ela não tem ideia que aquilo é TET, ela acha que só está dormindo mal e que é pesadelo, porque os pesadelos não são necessariamente com o evento traumático. Lembrem lá das aulas que a gente teve no início do curso, lá de saúde mental, Freud, interpretação dos sonhos. Sonho como um deslocamento. Então, a pessoa não sonha, pode sonhar, né? Mas não, em geral, não sonha exatamente com o que aconteceu. Ela sonha com outra coisa ruim, que pode ser representada por um monstro, pode ser representado por, bom, enfim, outras situações, tá? Mas, claro, é intenso, a pessoa acorda suando, desesperado, no meio da noite e passa o dia inteiro mal, só que ela não vai reconhecer que isso é TET, tá? Afinal de contas, ela não sonha com o que aconteceu. Se ela não souber, ela não vai procurar ajuda. E aí está se perdendo a oportunidade de tratar uma pessoa que daí vai agravar com o tempo, se ela seguir essa trajetória crônica, e vai chegar 5 anos depois, quando ela já estiver quase tentando suicídio, ou depois de ter tentado. Então, tá, não tem sintomas, orienta. Orienta que hábitos são saudáveis para lidar com as coisas, tá? Isso precisaremos falar em outro momento. E pede que essa pessoa seja reavaliada, se está assintomática, reavaliar entre 3 e 6 meses, tá? Bom,
E aí, e se tiver sintomática, né? Se ela tiver sintomática, tiver TEPT mesmo, avalia comorbidades e tal, e inicia o tratamento. O tratamento vai ser fundamentado num tripé: psicoeducação, psicoterapia e psicofarmacoterapia, sendo que a primeira linha de evidências, né? As evidências mais fortes favorecem a psicoterapia, particularmente TCC focado no trauma. Farmacoterapia não tem um tamanho de efeito tão grande quanto a psicoterapia. A psicoeducação sempre, né? Não é que vai mudar muitas coisas, mas não é que vai tratar, vai resolver o TEPT, não, mas é algo que tem que ser feito, assim, a pessoa precisa entender o que está acontecendo, tá? Vai aderir, vai fazer a pessoa aderir ao tratamento e ela conseguir reconhecer quando ela precisa de ajuda iminente, sim, mais imediata. Bom, mas vamos começar pela psicofarmacoterapia. Tratamento farmacológico, então, até hoje, o que se considera a primeira linha são esses 4, tá? Fluoxetina, sertralina, paroxetina e venlafaxina. Essa dose aqui tá errada, aqui da venlafaxina, tá? 375 se não fosse XR, se fosse liberação rápida. E daí faz 2 tomadas por dia. A XR aqui pense na metade dessa dose aqui, de 75 a 225 miligramas por dia. Então, isso aqui tem mais evidência até hoje, certo? E melhoram todos os grupos de sintomas. Segunda linha, não funcionou aqueles, né? Bom, não funcionou um de primeira linha, troca por outro de primeira linha, tá? De preferência de outra classe, tá? Depois podem ser tentadas outras, associação com medicamentos de segunda linha, tá? E os de terceira linha aqui já é muito empirismo, quando é completamente indisponível no serviço usar essas medicações, tá? Tem o tratamento adjuvante também, que é particularmente situações de insônia, pesadelos e raiva, tá? Impulsividade entra aqui junto com a raiva e tal, tá? Então, assim, ó, para insônia pode ser associado, daí a trazodona, tá? Melhora, em geral não é um benzodiazepínico nem hipnótico, tá? Pode ser usado zolpidem também como uma tentativa de não dar benzodiazepínico, tá? Seria algo também, mas de preferência não por muito tempo. Algo que tem sido estudado é a prazosina, porque começou no final da década de 2000, com relatos de que pacientes melhoravam dos pesadelos com a prazosina. No final dessa década foi publicado um grande estudo com veteranos de guerra e que foi negativo para o efeito da prazosina sobre os pesadelos. Aí caiu nesse guideline do Veteran Affairs, esse último que é de 2016-17. Bom, mas e aí? Não sabemos, tá? Na prática clínica funciona bem a prazosina, sim, para o pesadelo. Esse estudo, apesar de ter sido grande e tal, mas era com veteranos de guerra, de pessoas com 10, 20 anos de TEPT. Então, isso pode ter uma influência também, tá? Não dá para desconsiderar completamente. Algo que nós estamos estudando no hospital universitário, que foi uma iniciativa nossa, foi o uso da doxazosina para os pesadelos, tá? A doxa é um parente próximo da prazosina, e a prazosina não se tem no SUS, tá? Agora parece que saiu do mercado, mas a doxazosina tem no SUS. Então, poderia ser uma ótima opção, particularmente para nós brasileiros. Então, estamos fazendo um ensaio clínico randomizado e tem mais uns 4, 5 ensaios clínicos no mundo testando a doxazosina. Até meu conhecimento, nenhum foi publicado ainda, tá? Não tem nenhum ensaio clínico, mas na nossa prática clínica tem funcionado bem. Aí, outras coisas que podem ser usadas para insônia, pesadelos e tal, não, né, precisar usar, bom, risperidona, olanzapina, tá? Particularmente para agitação, risco, né, de agressividade, muita raiva, impulsividade e tal. Mas aripiprazol, quetiapina, particularmente também, tá? Perspectivas futuras, não se sabe ainda, mas possivelmente o uso de corticoide no período das primeiras horas do trauma, tá? Seria algo, uma proposta que isso talvez pudesse prevenir
o desenvolvimento do TEPT depois. Não, por enquanto, isso é campo de estudo ainda, né? Isso envolve toda uma sinalização glicocorticoide, que eu não vou entrar em detalhes agora. Quem quiser pode procurar mais adiante, mas esse seria um. O outro, o uso de morfina, tá? Por um mecanismo endopioide, e o uso da ocitocina também. São coisas aí que estão sendo estudadas. Propranolol, o beta-bloqueador, no uso das primeiras horas, era algo que se falava mais nos anos 2000, já caiu por terra, ou seja, já se viu que não funciona, tá? Outras coisas, ó, deciclocerina, nada a ver com psiquiatria, deciclocerina talvez, né, tem um efeito agonista parcial NMDA, que tem a ver com os potenciais de longo prazo, né? Junto com o TCC, está sendo estudado, tá? Parece que tem algum efeito, o uso de ketamina, moduladores endocannabinoides, possivelmente também tem saído agora o uso de MDMA, metileno metanfetamina, é isso mesmo, não me lembro, mas seria o êxtase, certo? Né? Associado a TCC, tem tido bons resultados, assim, tá? Isso são tudo campo de estudos, né? E são perspectivas futuras. Agora, com relação ao tratamento psicoterápico, tá? O tratamento mais preconizado é a TCC, então, primeira linha de evidências, que é o que mais melhora. Tá? TCC focado no trauma, inclui, então, uma série de técnicas de exposição, particularmente a técnica de exposição prolongada, que é uma terapia mais comportamental, e treina o reprocessamento cognitivo como uma técnica mais cognitiva, né, não tão comportamental, que tem bons benefícios. Quando se fala TCC focado no trauma, em geral se refere a uma série de intervenções misturadas que incluem uma combinação de componentes de exposição e componentes cognitivos, tá? Entra aí também o EMDR, tá? Que é uma terapia de movimentos rápidos dos olhos e tal, né? Que é uma parte, tem uma combinação com a TCC, também tem evidência, tudo, tá? Bom, foco no trauma. Acontece que a terapia de exposição prolongada é a que mais tem, então, eficácia. Tem um detalhe, tá? Os ensaios, mesmo os ensaios clínicos que medem a eficácia, descrevem uma taxa de dropout dos ensaios clínicos de mais ou menos 50%, às vezes mais. Então, isso quer dizer que funciona para quem consegue fazer, mas de cada 2 pessoas que entram no tratamento, uma não fica, uma não consegue fazer a terapia de exposição. E os ensaios, em geral, quando tem dropout, perdem o acompanhamento, né? O que acontece com esses aí que abandonaram? Será que alguns não podem ter até piorado? Não sabemos, né? Porque se não melhora pela reexposição, né? Pode também retraumatizar. Isso é uma hipótese, tá? Não é o que eu afirmo. Mas, ou seja, tem que se ter outros recursos terapêuticos para além da TCC, além de que a TCC focada no trauma muitas vezes indisponível na nossa realidade, não é qualquer um que faz, não é qualquer um que faz TCC que faz ela focada no trauma. Então aí tem outras modalidades de terapia. Às vezes o paciente não quer, não deseja esse tipo de tratamento, tá? Não consegue. Aí entra, por exemplo, terapia psicodinâmica, que tem estudos, né, que avaliam a eficácia, tem uma eficácia, o corpo de evidência não é tão robusto como o do TCC, mas tem evidência sim, tá? Entraria como uma segunda linha. A terapia de apoio é algo muito útil na prática, que a gente sabe que não melhora muito. Não seria, a terapia psicodinâmica seria melhor que a terapia de apoio, seria supportive therapy, terapia suportiva de apoio, né? Ela não melhora muito. Acontece que isso é algo que a gente vê na nossa prática. E tem os pacientes que são muito graves, que não toleram, às vezes, nenhum tipo de psicoterapia. Então, eles são muito graves, né? Conseguem tomar medicação, mal conseguem ir no hospital. Então, às vezes, para esses,
O que se pode fazer é uma terapia de apoio por um tempo, que vai ajudar essa pessoa a se manter na vida. Vai ajudar ela a não internar, vai ajudar ela a aderir ao tratamento, tá? Nem tudo, né, de tratamento se mensura por escala de eficácia de sintoma. Tem outras coisas na nossa vida, muito além dos sintomas. Então, a terapia de apoio, às vezes, é útil, sim, para pacientes bem graves, com TEPT crônicos e tal, e que, sem terapia, tentam suicídio ou acabam internando na unidade, abandonam o tratamento, daí voltam muito pior, tá? Então, terapia de apoio é algo que, às vezes, a gente precisa lançar a mão. A terapia interpessoal é uma terapia que tem cada vez mais mostrado eficácia, certo? E é algo que pode ser feito também, tá? Paralelo, assim, à terapia psicodinâmica. Paralelo que eu digo em termos de eficácia, né? Não ainda como uma primeira linha, mas já tem bons indícios de eficácia, tá? O mindfulness no TEPT precisa ser estudado, bem mais estudado. Para além do tratamento, né, lembramos, então, do monitoramento, mesmo aqueles que estão subclínicos, né, é importante a gente acompanhar, ver o que acontece com essa pessoa, particularmente em situações de desastre, de catástrofes, é preciso fazer um screening em populações de maior risco, tá? E não adianta fazer o screening só um mês depois, um tempo pontual, né? Isso, para cada situação, tem que ser pensado numa estratégia de tempos em tempos fazer um novo screening, certo? Seria um monitoramento, né? E aí, nesse sentido, as escalas ajudam muito, assim, a rastrear esses sintomas, particularmente a escala PCL-5, traduzida para português, uma escala auto-aplicável, tá? Que é o Post Traumatic Checklist for DSM-5, que é a lista de sintomas de TEPT para o DSM-5, tá? Se encontra na internet bem facilmente. Mas o padrão ouro do diagnóstico é a escala CAPS, Clinician Administered PTSD Scale. Escala de TEPT administrada pelo clínico, certo? Então, tanto dá o diagnóstico quanto mede a evolução de sintomas. Concluindo, então, a questão do trauma, o trauma ele pode levar a diversos transtornos mentais, não somente ao TEPT, né? E o TEPT, em geral, acaba sendo uma condição crônica, que traz grandes prejuízos para a saúde e para o funcionamento dos indivíduos. Lembrem que a psicoterapia é a base do tratamento do TEPT. Muitas vezes a gente precisa lançar a mão da psicofarmacoterapia, traz alívio sintomático, mas não induz remissão do transtorno, certo? Então, é importante fazer a terapia, né? E, assim, sobretudo, lidar com essas situações de trauma é algo desafiante, tá? Nem todos os pacientes querem recontar, às vezes o paciente esconde que sofreu uma ou mais situações traumáticas por muito tempo. A pessoa pode ter uma depressão que não melhora com nada, né? Um transtorno do pânico que não melhora com nada, e, na verdade, o indivíduo nunca consegue contar o que realmente aconteceu com ele, tá? Então, é desafiante tanto para o paciente, mas é desafiante para o terapeuta também, para o médico, para o psicólogo, porque a gente se identifica. Aqui a gente está falando das situações da realidade, diferente de outras coisas na psiquiatria, como vocês já estudaram, tipo esquizofrenia e tal, que a gente está falando de fantasias, de delírios, de coisas que ou são muito exageradas ou elas não existem. Aqui a gente está falando de coisas reais que são horríveis, são traumáticas para todo mundo, certo? Que não deveria acontecer com ninguém. Então, isso mexe com o profissional, tá? É preciso ter atenção aos próprios sintomas, né? Saber como a gente se sente ouvindo os relatos, né? E até para ter uma ideia de se a gente consegue conduzir essas situações, qual é o nosso limite para conduzir, né? E, enfim, para conseguir ajudar o paciente, tá? Era isso então, gente. Muito obrigado e até a próxima.